5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, gente, vou relembrar aqui novamente essa questão que eu já falei aqui. Qual é o propósito de Deus em fazer você esquecer o seu marido ou sua esposa? Qual é o propósito dele? Se ele quer exatamente que você ore pela vida dele ou ore pela vida dela. Qual é o propósito que ele tem de arrancar, certo, do seu coração, fazer você esquecer o seu marido ou a sua esposa? Você vai cansar de pedir e não vai acontecer. O que você tem que fazer um outro tipo de pedido. Mas esse daqui não, né? Para pedir para Deus arrancar o desejo, a vontade, sei lá, certo? Mas Deus, ele não tem propósito de fazer você esquecer o seu marido. Porque, gente, ele quer que você ore pela alma dele. Ele quer que você ore pela alma dela. Então, ele não tem propósito nenhum em fazer você esquecer o seu marido, o seu cônjuge, principalmente porque é uma só carne com você. Ele se tornou um só com você. Então, não tem, certo? Ele quer justamente que você ore pela vida dele, através de você, certo? Ele tem um propósito para salvar a vida, porque o propósito maior de Deus é salvar vidas, gente. Não é restaurar casamentos, não, como eu já disse a vocês. E é através da oração de vocês que ele vai salvar a vida do marido de vocês, ou das esposas. Então, o propósito maior de Deus é salvar vidas. Vocês têm que botar na cabeça de vocês. Ele vai tratar a dor de vocês, ele vai tratar o ressentimento de vocês, certo? Para que vocês possam conseguir orar. Vocês vão conseguir orar pelas vidas dos maridos de vocês sem ressentimento, sem mágoa, sem isso, certo? Mas fazer você esquecer o seu marido, ele não... certo? Deus não vai fazer você ter amnésia, não, gente. Certo? Porque Deus, ele não vai fazer isso com ninguém. Certo? Com ninguém. Ele perdoou os pecados de todo mundo e vocês acham que ele vai apagar os pecados da pessoa, vai dar uma amnésia em cada um para a gente esquecer, né? Ele vai fazer uma amnésia em todo mundo, vai dar uma amnésia em todo mundo, não, certo? Ele vai deixar principalmente os erros da gente, que é para a gente saber, certo? Que a gente já errou, certo? Para servir de testemunho, muitos erros que a gente fez no passado é para servir de testemunho, ele não vai apagar a nossa memória, não. Assim também ele não vai apagar a memória de quando você conheceu seu marido ou de quando você conheceu sua esposa, quando vocês se casaram. Não, amados. Então não peça para Deus, certo? Aí você vai orar e vão. Porque não tem uma passagem bíblica que diga que Deus, quando perdoa os pecados da gente, vai apagar, vai tirar a amnésia. Vai dar amnésia na gente. Não tem. Então... certo? Peça para outras coisas. Agora, para esquecer o seu marido, não, que Deus não vai fazer você esquecer os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, certo? Não, certo? Você vai ter que ficar, que é para servir de testemunho. Se Deus fazer vocês esquecer o marido de vocês, ou a esposa de vocês, como é que vocês vão contar o testemunho, gente? Me diga uma coisa. Como é que vocês vão contar um testemunho? Vamos supor... certo? Aqui vou dar um exemplo. Deus tem aí o propósito de restaurar o teu casamento. Vai que Deus tira, né? Que Deus tira a tua memória. Foi uma amnésia, né? Faça você esquecer do que você viveu todinho, certo? Do seu tempo de casamento, tudo. E aí, como é que tu vai contar teu testemunho? Como é que tu vai contar como é que Deus fez na tua vida? Se tu não tem memória, que se tu não lembra de nada, me diz. Deus tem propósito nisso, gente? Me diz que é através dos teus testemunhos que vai salvar outras vidas também, certo? Vai fazer com que outras pessoas busquem, certo? Pela restauração delas também. Me diga, com qual propósito Deus tem de fazer você esquecer o seu cônjuge? Qual é o propósito que ele tem?
de fazer você esquecer do seu cônjuge ou dos seus pecados, porque os seus pecados, as coisas erradas que você fez no passado vai servir de testemunho para outras do que você fez e do que Deus fez na sua vida, né? A mudança que Deus fez na sua vida, né? Então, gente, pelo amor de Deus, certo? Pelo contrário, certo? Peça para Deus, certo? O seu ponto de oração aqui deve pedir para Deus para amar o seu marido como Deus ama. Era assim que eu orava a Deus, Senhor, né? Eu não sinto nenhum tipo de sentimento, mas que o Senhor possa colocar no meu coração e no coração do meu marido, né? O amor, né? Que o Senhor quer que a gente sinta um pelo outro, certo? Peça para Deus colocar o sentimento verdadeiro, o amor verdadeiro, certo? Que aí Deus vai colocar, isso aí eu garanto para vocês, que Deus vai colocar ali, ele vai fazer com que você nutra um grande amor pelo seu marido, pela sua esposa, mas não que ele vai fazer você esquecer, certo? Eu quero deixar isso aqui bem claro, senão vocês vão orar, 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 e essa oração, certo? Vai ser em vão, certo? Vai ser um propósito de oração vã. Você vai ficar aí orando, 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 você acha que Deus vai lhe atender? Se o propósito dele é restaurar, como é que ele vai tirar de você a vontade, certo? De você aí esquecer o seu marido, se o propósito dele é salvar. Entendeu, gente? Então, é isso aí que eu deixo para vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês.